Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Nosso podcast Saúde e Bem-Estar de hoje irá falar sobre uma das principais doenças cílicas que afetam boa parte da população mundial, mas que por muitas vezes sequer são identificadas pelo portador, gerando transtorno no seu dia a dia alimentar. Hoje vamos falar sobre intolerância à lactose. Vamos conversar com a Maria Aparecida Roque Ribeiro, a Cidinha, que já passou por esse problema e se especializou no assunto e atualmente busca levar todo o conhecimento obtido em anos de estudo às outras pessoas que passam por situação semelhante. Fique com a gente, o nosso podcast Saúde e Bem-Estar Intolerância à Lactose está entrando no ar e esperamos que seja muito importante e que lhe ajude a avaliar melhor com tudo isso que impacta na nossa sociedade de forma geral. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. Você já sentiu algum desconforto após ingerir leite ou produtos derivados? Estima-se que aproximadamente 70% da população mundial manifesta sinais e sintomas de má digestão à lactose. Mas, o que significa? Como lidar com essa condição? A lactose é o principal açúcar presente no leite e derivados. Trata-se de um açúcar complexo que precisa ser quebrado em açúcares simples e ser absorvido pelo intestino. A enzima responsável pela quebra da lactose é a lactase. A lactase, produzida por células do revestimento interno do intestino delgado, decompõe a lactose em seus dois compostos, glicose e galactose. Posteriormente, esses açúcares são simples, são absorvidos pela parede intestinal e entram na corrente sanguínea. Na ausência da lactase, a lactose não pode ser dirigida nem absorvida. A elevada concentração da lactose, proveniente da ausência da lactase, resulta na drenagem de líquidos para o intestino delgado, provocando diarreia. Em seguida, a lactose chega no intestino grosso, onde é fermentada por bactérias, produzindo gases que causam flatulência, distensão e cólicas abdominais. Quando falamos em intolerância à lactose, a primeira coisa que vem na cabeça é que a pessoa não pode mais ingerir leite. Na maioria das vezes, pensamos que é uma condição para o resto da vida. Mas a verdade é que, apesar de médicos estimarem a presença da intolerância em torno de 70% da população brasileira, muitas pessoas não a conhecem. Por isso, hoje vamos explicar por aqui sobre o tipo de intolerância e como conviver com essa deficiência no nosso organismo. A especialista Maria Aparecida começa nos falando o que é a intolerância à lactose e quais os principais alimentos que possuem tal substância. Olha, existe uma diferença entre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite, que é a PLV. Intolerância é alergia à proteína do leite de vaca, onde há uma confusão. Todos os produtos lácteos que vêm do leite, ele possui lactose. O que acontece? A pessoa pode ter intolerância à lactose, ou seja, o organismo dela não elabora, não produz mais a lactase, que é o que quebra o açúcar do leite. Sim. E, consequentemente, isso acontece ou quando você nasce, ou ao longo do tempo pela idade, ou simplesmente porque você já tem uma doença autoimune, uma delas é a doença celíaca, onde o seu organismo passa a não produzir mais a lactase. Os produtos sem lactose vieram. Existe produto sem lactose? Não existe. Eles têm lactose e são ingeridos nele a enzima lactase para quebrar esse açúcar. Sim. Porém, a alergia à proteína já não consegue, nem sem lactose a pessoa pode fazer uso. Sim. Nesse caso, seria só os vegetais. Por exemplo, se nós fizermos um exercício de imaginação, tomar lá, por exemplo, um copo de leite, ou, por exemplo, sofrer de um derivado, por exemplo, o queijo, a diferença entre a quantidade de lactose de um para o outro modifica em função do queijo, por exemplo, ser derivado só da lactose, ou isso não muda diferente? O que muda é a quantidade que você ingere. Por exemplo, na alergia, a proteína do leite é automático a reação. Sim. Independente de você tomar uma xícara de leite ou uma colher. No caso da intolerância à lactose, pode passar horas, meia hora, uma hora, te dá diarreia, extensão abdominal, dor de cabeça, náusea, vômito. E no caso da alergia, não é a quantidade é a quantidade que altera. Sim. Você já falou aqui alguns sintomas e até te perguntar sobre isso, para a gente começar a perceber, porque a gente está falando de algo que às vezes muitas pessoas convivem a vida toda e nem sabem que tem aquilo lá. Então, quais são os sintomas mais clássicos que as pessoas devem, acender o sinal de alerta, pode ser que seja isso,
e tudo mais. De que forma ela pode ficar atenta a esse problema? Justamente, primeiramente tem que cuidar, toda vez que você toma ou ingere qualquer coisa que tenha lactose, você já percebe, ou dá diarreia, ou intercala diarreia e constipação, dor de cabeça, distensão abdominal, mal-estar e principalmente o estágio depressivo, sim, onde você não fica bem emocionalmente. Isso já tem que ligar o sinal de alerta, porque alguma coisa está errada. Às vezes a pessoa está sempre assim, comi demais no churrasco, é vesícula, eu vou tomar não sei o quê. Tomei não sei o quê, de repente o vilão nem é aquilo ali. Sim. É o que tinha na comida que você ingeriu, ou a lactose, ou a proteína do leite, ou o próprio glúten, que hoje é um dos vilões da saúde do brasileiro. O teste genético para intolerância à lactose possui uma alta correlação com as provas funcionais e é considerado uma importante ferramenta no diagnóstico diferencial da condição, apresentando elevada sensibilidade ao predizer com alta probabilidade se um indivíduo é intolerante à lactose ou não. Questionada a intolerância à lactose, é uma doença de origem genética. A nossa entrevistada tem o seguinte posicionamento. Existe três graus, digamos assim, leve, moderado e o crônico, né? Onde a pessoa, ou ela já nasce, geralmente o pai e a mãe têm intolerância, a criança já nasce sem produzir a lactase. Igual eu falei, ou com o passar do tempo, você vai envelhecendo, o organismo não produz mais a lactase. Muitos ingerem a enzima para poder ingerir alguma coisa que tenha lactose para não passar mal. E tem uns que nem ingerindo a enzima não resolve mais. E tem aquele que desenvolveu por já ter alguma doença autoimune, onde ela pode ocasionar, consequentemente, a intolerância à lactose. Sim, ou seja, então são esses os fatores ou formas de se ter essa situação. Muito bem, nós falamos aqui, você trouxe aí alguns sintomas, como é que a pessoa sente o sinal de alerta, olha, preciso verificar se isso é ou não é essa intolerância à lactose. Como é que isso é feito, o diagnóstico disso? Existem exames específicos para se detectar que a pessoa tem essa intolerância à lactose? Sim, inclusive o SUS já dispõe de um exame de sangue, né, para detectar. Geralmente é feito o exame de sangue, né, para intolerância, e nas crianças é feito um exame de fezes para poder detectar a acidez das fezes. Criança é mais difícil fazer, então faz uso das fezes, que é detectada essa acidez, onde consta a intolerância à lactose. Então existem os exames que comprovam a sua reação do seu organismo em relação à lactose, que você não pode ter determinado tipo de alimento ser ingerido. Sim, e a pessoa que tem essa intolerância, você trouxe agora e falou que existe a possibilidade da pessoa consumir vários alimentos, que nenhum alimento não deixe de ter a lactose. Então, de que forma ela pode melhorar a sua qualidade de vida a partir do momento que ela descobre que tem a doença? Outro ponto nisso aí é justamente a qualidade de vida que a pessoa que tem uma restrição alimentar ela não tem. Eu sempre tenho falado que quando você descobre uma restrição alimentar, a primeira coisa que pensa na cabeça é, meu Deus, o que eu vou comer? Não é por aí. Existem alimentos hoje, igual eu falei, que é colocada essa enzima para poder ajudar o intestino a digerir a alimentação, essa alimentação que contém a lactose. Portanto, existe N alimentos que podem suprir aqueles do qual você não pode ter acesso. Sim. Você tem condições disso. Por exemplo, o leite, se for tomar o leite zero lactose, vai diminuir o cálcio? Não vai. A quantidade de cálcio do zero lactose do leite comum é a mesma. O que você tem que tomar cuidado é com a quantidade que você ingere. O tratamento para a intolerância à lactose exige uma mudança na alimentação da pessoa, devendo haver diminuição no consumo de alimentos que contêm lactose, como leite, manteiga, leite condensado, creme de leite, queijos, iogurte, entre outros. Dessa forma, a especialista chama a atenção para a reeducação alimentar com o objetivo de atenuar os sintomas desta doença. Justamente, o que o ser humano precisa é aprender a comer. Porque a gente cresce, né, com leite de vaca. Cresce com aquilo. Chega uma hora que você ouve, não, você não pode mais. Então você é obrigado a rever os seus conceitos e fazer sim uma reeducação alimentar. Porque aquilo que não faz bem tem que ser removido, tem que ser banido da sua alimentação, para você sim ter uma qualidade de vida. Sim. Porque depois que você tira aquilo que não te faz bem, tudo no seu organismo muda. Sim. Se é uma coisa que está afetando, ele não vai afetar só o seu intestino delgado, o intestino grosso, só o seu estômago. Ele vai afetar o seu organismo como um todo. Sim.
E você falou algo que me chamou a atenção agora há pouco, a gente estava conversando, das pessoas que têm algum problema nesse sentido, de enfrentar preconceitos, né? E geralmente é assim, porque a pessoa que tem um tipo de problema, ela deixa de ser convidada para festas, para eventos, porque a pessoa sabe, não posso chamar o fulano porque ela não pode comer nada do que está aqui. Isso psicologicamente também vai afetar essa pessoa para o restante da sua vida, né? Eu sempre falo, quando você tem um diagnóstico de uma restrição alimentar, seja uma doença autoimune, seja uma alergia, o primeiro que tem que te apoiar é a família e os seus colegas de trabalho, porque é o meio que você vive. Mas são os primeiros que se voltam, frescura não come mais lactose, frescura não come mais glúten, você sempre comeu. Não é por aí. E o primeiro que ataca é o seu emocional, porque isso muda na sua cabeça. Poxa, eu podia comer tudo agora, eu não posso comer mais nada. Aí vai ter um churrasco, eu não posso comer o pão de alho porque tem lactose. Eu não posso comer o pão porque tem glúten. Então, tudo está relacionado. E um dos sintomas que a pessoa tem, talvez o único que pode detectar que ela tem uma doença autoimune, é portadora de uma doença autoimune, é a intolerância à lactose. Sinal que algo vai errado no organismo, onde tem que se aprofundar esses exames para saber a raiz do problema. Sim. E esse preconceito, ele existe sim. Infelizmente, a sociedade é preconceituosa, porque te olham com os olhos de uma dieta. Fulano está fazendo dieta. Ele não optou fazer aquela dieta, sim. Ele foi obrigado a agir. É uma questão de saúde. É uma questão de saúde, não é por beleza mais. Todos são voltados para beleza. Tudo bem, precisa se cuidar. Mas a saúde em primeiro lugar. Uma pessoa com intolerância à lactose muitas vezes enfrenta dificuldades e até restrições sociais em função da doença, pois deixa de ser convidada para eventos, almoços, jantares, em função da condição limitada de alimentação. E a especialista nos fala de que forma esse preconceito pode ser quebrado ou modificado para gerar uma nova perspectiva para a pessoa nesta situação. Fazendo o que nós estamos fazendo agora, levando informações. Porque muita gente... digamos que hoje o Brasil, em torno de 70% da população sofre de intolerância à lactose, e uma porcentagem pequena são portadores de doenças autoimunes, que no caso tem que ser retirado certo tipo de alimento, e isso que nós estamos fazendo agora, de levar essa informação, conscientiza a população de que nós, os portadores de alguma restrição alimentar, ou até mesmo você que está aí ouvindo, tem vários sintomas e não sabe o que é. Não vou comer tal coisa na casa de fulano que vai me fazer mal. Aquilo já gera um preconceito automático. Sim. E uma reação sua de ser recluso. Porque eu vou lá fazer o quê? Vou passar mal se eu comer? Então você acaba se excluindo da sociedade. Então isso que nós estamos fazendo de levar essa informação é muito interessante. As pessoas têm que ter conscientização do que é a restrição alimentar. Não é fácil para quem convive com o problema. Sim. Vamos falar agora de uma parcela da população que também merece muita atenção. Vamos falar dos diabéticos, né? O diabético pode consumir lácteos zero lactose, por exemplo? Pode, desde que seja com cautela. Como todos os alimentos. O diabético principalmente. Ele pode, porém com cautela. Sim. E quais as deficiências nutricionais que a pessoa que não consome a lactose pode ter e de que forma ela pode substituir isso? Então, foi o que eu disse agora há pouco. As deficiências nutricionais são relacionadas mais ao cálcio, né? Porém, existe igual brócolis, que são as verduras verdes, elas possuem bastante cálcio. Então, ela pode substituir. Isso não quer dizer que ela vai perder totalmente. Hoje existem N tipo de suplementos que ajudam muito os portadores de doenças autoimunes, onde são retirados a lactose, o glúten, até o açúcar branco, no caso dos diabéticos. Eles podem trocar a alimentação e suprir com bastante... Eficiência, digamos assim. Não ter essa... Fazendo bem o seu papel no cálcio. Sim. Para fechar, a especialista nos fala sobre alimentos saudáveis que podem ser ingeridos porque têm intolerância à lactose e pontua outras substâncias inseridas em determinados alimentos que podem ser muito prejudiciais à nossa saúde. Então, é uma controvérsia, sabe? Comer saudável não é comer sem glúten, sem lactose. No caso que eu estou dizendo, relacionado aos dois vilões da saúde, tá? O que entra aí são também os conservantes e os corantes. Não tem glúten, não tem lactose, mas você vai olhar, tem corante, tem conservante. Isso também afeta o portador de uma restrição alimentar, de uma intolerância, que é alérgico. Ele tem que ter todos esses cuidados, sua vida vira em rótulo, você tem que passar a ler. Mas que tem N produtos no mercado, tem. Você tem que cuidar só a parte que vai afetar o seu organismo como um todo, que de repente não fica só na lactose. Alguma coisinha aqui, outra ali que vai juntando e gera um problema maior. Então você tem que ficar atento à alimentação saudável, sim, porém, você tem que cuidar os rótulos.
Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. A diminuição do consumo de alimentos com lactose pode fazer com que a pessoa tenha que consumir suplementos em cálcio e vitamina D não lácteas para evitar um déficit desses nutrientes, devendo incluir na dieta amêndoas, espinafre, tofu, amendoim, levedura de cerveja, brócolis, acelga, laranja, mamão, banana, cenoura, salmão, sardinha, abóbora, ostras, dentre outros alimentos. É recomendado também substituir o leite de vaca por bebidas vegetais, que também são uma boa fonte de cálcio, podendo ser consumido com leite de aveia, arroz, soja, amêndoas ou coco. O iogurte pode ser substituído por iogurte de soja, deslactosados, ou ser feito em casa com leite de amêndoas ou de coco. Siga nosso podcast nas redes sociais. Assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.